Bom, agora, né, mano, vamos comparar, né, mano, o Sonic the Hedgehog com o Dinos Online, até onde ele chegaria no universo de Dinos Online. Então, é mais um vídeo explicando de Dinos Online, então é isso. Novamente, se você gostar do vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Então é isso, então vamos lá, né. Sonic, o ouriço, é um filho da... não pode. Sonic o ouriço é basicamente, né, mano, o ouriço azul mais famoso e mais conhecido na atualidade. Também conhecido como o ouriço mais rápido por mim. E bom, nesse vídeo eu vou comparar o Sonic do filme, porque, né, eu não conheço as outras versões do Sonic direito, então eu vou vir aqui só usar o do filme mesmo, que é o que eu mais assisti, né. Pra falar a verdade, né, mano, esse Sonic até é fortezinho, né, mano, então eu vou comparar ele com várias criaturas do Dinos Online, né, mano, então é isso. Vamos lá, né, então vamos começar com o básico. Troodon e Dakota Raptor. E bom, pra ser bem sincero mesmo, o Sonic tem a menor dificuldade aqui, né? Porque sejamos sinceros, né? O Sonic já opera em níveis de escala, por exemplo, de cidade, só o Sonic base. Mas o Sonic base também tem um dom, né? Que no caso é sua velocidade extraordinariamente alta, podendo até mesmo parar o tempo, ou seja, o que significa que o Sonic tem velocidade basicamente igual ou acima da velocidade da luz, no mínimo, né, mano? Ou seja, o Sonic sozinho já opera em escalas, né, mano, de nível de cidade. No caso, escala de destruição nível cidade. Mas, tipo assim, ele também opera em velocidade acima ou igual da luz. Ou seja, ele aqui, né, mano, com os dinossauros pequenos, ele não tem a menor dificuldade, né, mano. Nenhuma dificuldade, na realidade. Bom, então agora vamos para o próximo nível, né, mano, que são os dinossauros médios, né, mano. Esses dinossauros aí. No caso, eu vou colocar só dois aqui novamente. No caso, vai ser o Estegossauro e o Parasauro. Bom, estegossauro com basicamente 3,10 metros de altura, 3,10 a 3,20 de altura e 3,40 a 3,50 com as placas ósseas. Seria, né, mano, um oponente formidável pro Sonic, mas tipo assim, o Sonic, como eu disse, ele chega a velocidades que ultrapassam até mesmo seja igual à velocidade da luz. Sem contar que ele pode tirar energia de cidades inteiras, ou seja, aqui não dá pro estegossauro. E o Parasaurolofo, como é que é? Bom, aqui, né, mano, o tempo começa a complicar as coisas, né, mano? Porque, tipo assim, o Parasaurolofo na forma bípede tem basicamente 4 metros e 50 centímetros. Ou seja, ele é gigantesco. Mas, bom, de qualquer jeito, dou a vitória pro Sonic. Porque, como eu disse, estamos falando de um ouriço que escala em nível de cidades, até mesmo o país inteiro, né, mano? E sem contar, né, mano, que ele tem um Spin Dash. O Spin Dash é uma habilidade ainda mais destrutiva que só os seus socos convencionais. E sem contar que ele tem uma energia, né, mano, forte o suficiente para poder roubar a energia, né, mano, de uma cidade inteira. Ou seja, como eu disse, eles caem em nível de cidades. Ou seja, é isso, né, mano. E bom, já que o Sonic passou, né, mano, dos dinossauros médios e dos dinossauros pequenos, agora vamos para os dinossauros gigantes. Sim, eu vou colocar os dinossauros gigantes aqui. E entre eles vou colocar só o Tiranossauro Rex e só o Apatosaurus, só para vocês terem ideia. Bom, é aqui que as coisas começam a ficar extremamente interessantes. O Apatosaurus tem basicamente 8,20 metros de altura. E o T-Rex tem basicamente 7,80 metros a 8 metros de altura. Sim, ele tem quase o tamanho do Apatosaurus, porém um pouco mais baixo. Ou seja, é aqui que as coisas começam a ficar extremamente complicadas para o Sonic. Mas de qualquer jeito, mesmo esses dinossauros sendo extraordinariamente gigantes, né, mano? Mesmo os dinossauros sendo mais cajus do que dinossauros, eu ainda dou a vitória pro Sonic. Ah, mas você tá sendo fanboy demais do Sonic? Não. Porque, como eu disse, o Sonic opera em nível de escala, né, mano? Em nível de cidades. Enquanto o Tiranossauro Rex, né, mano, é morto facilmente por dinossauros menores. Quer dizer, facilmente eu digo, né, mano, um grupo inteiro de Velociraptor de um Dilo, por exemplo. Mas o que eu quero dizer, né, mano, é que esses dinossauros, né, mano, não são tão resistentes assim, por conta do tamanho, né, mano. Eles não são tão resistentes assim, né, mano. Então, tipo assim, o Sonic tem uma certa dificuldade, mas mesmo assim eu coloco a vitória pra ele porque ele opera em escalas de nível de cidades a países inteiros. Então, né, mano, a vitória é garantida pro Sonic, com dificuldade altíssima, é claro. E agora sim eu vou pegar muito pesado, porque agora chegou a hora deles, né, mano? Os reis, quer dizer, quase reis do Dinosaur Online, os tiranos do Dinosaur Online. Os bosses, é claro. Só lembrando, né, mano, que os bosses do Dinosaur Online, mano, são extremamente resistentes, né, mano? Ou seja, extremamente duro na queda, né, mano? Eles não caem com facilidade. Mas os bosses, né, mano, que o Sonic passa são todos os bosses do Hellgate 1, né, mano? Os do Hellgate 2, eles têm mais dificuldade, como por exemplo o Cerberus, o Demônio, e o Fishman, por ele ser gigantesco, né, mano? Então ele tem... São esses aí que ele tem muito mais dificuldade, né, de vencer. Porque, né, mano, porque como eu disse, por conta da resistência, da durabilidade, né, mano, desses bosses, né, porque os bosses realmente são muito mais resistentes, né, mano, até o King Kong, né, mano, se depender, ele teria muita dificuldade
Mamute também, né, mas enfim. Os bosses do Hellgate 3, né, mano? Que basicamente o Cyclops Boss, que é a mulher do gelo, né, mano? E o Bullhound, ele tem muita dificuldade na forma base. Porque, como eu disse, né, mano? A resistência do boss, né, mano? É o que ferra, né, mano? O Sonic. Por conta da sua durabilidade, né, mano? Da durabilidade dos bosses, ele teria muita dificuldade de causar danos aos bosses do Dino Online. Fazendo com que o Sonic, né, mano, tem que depender da sua velocidade, do seu spin dash para poder atacar, né, mano? Depender também da sua energia, ou seja, até ele conseguir, né, mano, causar grandes danos nos bosses do Hellgate 3, né, mano, ele vai estar muito esgotado, mano, até lá ele já vai estar muito esgotado. Eu acho que até a metade dos bosses, né, mano, ele não consegue derrotar. Né, alguns bosses do Hellgate 2 ele tem muita dificuldade e eu acho que alguns ele não derrotaria, né, mano? Como, por exemplo, o Cerberus, né, mano? O Demônio, o Fishman, né, mano? E até mesmo o Wyvern, né, mano? Ele teria muita dificuldade, né, mano? E é claro, né, mano? Chegamos no o chefão, né, das Dungeons, né? Devil Dungeons. No caso, as masmorras malvadas, que no caso é o Hellhound Boss, né? E tipo, mano, o Hellhound Boss é tipo um cachorro, só que gigantesco, cheio de espinho nas costas. Só isso. E tipo, mano, ele é muito resistente, mano. Tipo, até o Sonic causar grandes danos nele já vai estar totalmente esgotado. Então, tipo, os bosses do Hellgate 1 ele não teria tanta dificuldade, mas ainda assim ia ser muito difícil por conta da resistência dos bosses. E também, né, mano, os bosses do Hellgate 2, alguns ele não vence, outros ele vence, né, mano? Até com certa facilidade, mas outros ele não vence. Quer dizer, nenhum boss, né, mano, ele ia vencer com muita facilidade, né, porque, como eu disse, a resistência deles são muito altas. E o Hellgate 3, né, mano, é onde ele perde, né, mano, porque, tipo assim, os bichos são muito mais OP, né, do Hellgate 3. E o Devil Dungeons, não preciso nem dizer, né, é o Round Boss junto com as Galaxies, né, mano, derrotaria o Sonic, né, com certa facilidade, por conta do esgotamento do Sonic. Então o Sonic para, né, mano, entre o Hellgate 2 até o Devil Dungeons, né, mano, no Black Hole. Ah, mas enquanto é o Mamute e o King Kong, como é que eles ficam aí? Mamute e o King Kong. Bom, o Mamute, né, mano, é um Mamute só que com 4 presas, né, mano, e tipo assim, ele é gigante também. E o King Kong é um mamaco gigante, só isso mesmo. Mas como eles são bosses, né, mano, obviamente devemos considerar sua resistência altamente, né, mano, sua resistência altíssima, né, mano. Mas enfim, resumindo, King Kong, né, mano, seria derrotado com muita dificuldade e o Mamute, né, mano, seria derrotado também com muita dificuldade, né, porque, como eu disse, são bosses, então eles sempre vão ser difíceis, né, mas se derrotar até pra personagens, certos personagens, né, mano, então, tipo assim, é isso, né, mano. Ah, mas, Seb, e os hackers, né, mano, você não vai falar sobre os hackers, não? Bom, os hackers, né, mano, são basicamente deuses dentro do jogo, como eu já disse lá no vídeo do Godzilla, né, eles são basicamente Deus dentro do jogo, eles podem fazer literalmente o que eles quiserem. Então eu vou deixar com vocês, né, mano? Você acha que o Sonic ele passa dos hackers ou ele perde pros hackers? Eu vou deixar que vocês comentem aí. Mas enfim, esse foi o vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho pra mais. Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.